Bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E vamos aos destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, Marfrig subindo 6,8%. Logo em segundo lugar, a JBS sobe 5,34%. E em terceiro, a BRF subindo 3,58%. Todas essas três de agropecuária. Em quarto lugar, a gente tem a Rumo subindo 2,32%. E o Bradesco, sua preferencial, subindo 1,51%. Entre as quedas, o Banco Pan está em primeiro lugar, caindo 12,18%, Localweb em seguida caindo 11,11%, Amélios caindo 10,68% e o Banco Inter, tanto sua Unit quanto sua preferencial, caindo 8,29% e 7,67% respectivamente. No mapa da S&P 500 a gente já vê que bancos, empresas que atuam nos mercados de capitais, empresas de seguro estão indo bem, algumas de manufatura de remédios também, mas em geral um dia bem vermelho para o S&P 500. Quando a gente olha o fechamento do Bovespa, a gente vê que a gente caiu 0,58%. Similar ao dia de ontem, a gente tentou subir no começo do dia, fomos rejeitados na banda superior de Bollinger, só que a gente dessa vez acabou fechando tanto abaixo dessa linha de Fibonacci, quanto abaixo da média móvel de 50 dias. Ainda assim, não estamos com uma estrutura nem um pouco assustadora. O nosso IFIX também, num caso similar, tentou subir ao longo do dia, mas acabou fechando em queda, caindo 0,19%. Ao contrário do Ibovespa, ele se manteve acima da sua média móvel de 50 dias. O S&P 500 caiu 0,75%, se colocando tanto abaixo dessa linha de tendência que ele tentou recuperar ao longo do dia e foi rejeitado, quanto abaixo da sua média móvel de 20 dias. O dólar em reais oscilou bastante hoje, tentou cair, chegou perto da média móvel de 20 dias, que serviu como suporte, voltou a subir, tocou nessa linha que a gente tem visto agir como resistência há algum tempo, também foi recusado, mas está bem pertinho dela e hoje sobe 0,12%. Os juros pagos pelo Tesouro de 10 anos americano teve uma subidinha e hoje fechou pagando 1,44%. Lembrando que o Tesouro de 10 anos americano é bom para a gente entender a corrida para risco. Quando os investidores correm do risco, quando eles estão com medo e querem ir para a segurança, eles vão comprar esses títulos super seguros do Tesouro americano, o que vai aumentar o seu preço e fazer o seu yield, os juros que eles pagam, cair. Então, quando a gente vê o yield dos juros americanos de 10 anos caindo, a gente interpreta que os investidores estão buscando segurança. O petróleo cru teve mais um dia de queda, de 1,34%, e fechou aqui praticamente na sua média móvel de 200 dias. Olhando para as criptomoedas, o Bitcoin está querendo ensaiar uma recuperação aqui a partir da média móvel de 200 dias, mas está subindo pouco, 3,98%, não está nem perto de apagar as perdas do dia anterior. Na perspectiva semanal, a gente segue abaixo da média móvel de 20 semanas e está lutando para se manter acima da média móvel de 50 semanas. Na perspectiva semanal, a Ethereum ainda está lutando para se manter acima da média móvel de 20 semanas. Mas ainda assim, recentemente ela perdeu o nível dos $4.000. Hoje ela sobe 2,48%. E agora, vamos para as notícias do dia. Já vamos abrir falando do setor de serviços brasileiro, que cai 1,2% em outubro, registrando a segunda queda consecutiva. Com o resultado, o setor ainda está 2,1% acima do patamar pré-pandemia, mas 3 das 5 grandes atividades ainda não recuperaram o nível de fevereiro de 2020. Essa queda de 1,2% é quando em comparação com setembro, e os dados são do IBGE. Em relação com outubro de 2020, o volume de serviços avançou 7,5%, a 8ª taxa positiva consecutiva. Aqui a gente tem o gráfico da variação mensal do volume de serviços no Brasil. Tivemos um pico de crescimento em maio, desde então houve uma desaceleração e agora em setembro e outubro houve um decrescimento do volume. Essa perda não elimina o ganho de 6,2% observado no período de abril a agosto, mas reduz o distanciamento em relação ao nível pré-pandemia. Em agosto, o setor estava 4,1% acima do patamar de fevereiro de 2020, passando para 3,3% em setembro e agora apenas 2,1%, destacou Rodrigo Lobo, o gerente da pesquisa. Com a segunda queda seguida, o setor está agora 9,3% abaixo do recorde alcançado em novembro de 2014. O resultado de outubro veio pior que o esperado. A mediana das projeções captadas pelo Valor Data era de uma queda de 0,2%. O intervalo das projeções ia de uma queda de 1,2% até uma alta de 0,5%. E a mediana para o resultado de outubro de 2021, frente a outubro de 2020, era de 9,1%, com um intervalo de 7,5% até 10,4%. No gráfico da variação dos últimos 12 meses, a figura não é tão assustadora. Porém, a gente tem que lembrar que a gente
está usando como base comparativa um período pressionado da economia. Como já foi dito lá em cima, em relação ao patamar pré-pandêmico, a gente só está 2,1% acima. 4 das 5 atividades investigadas tiveram queda em outubro. Agora vamos ver os subgrupos e as grandes atividades. Os serviços prestados à família tiveram um crescimento de 2,7%. Esses se dividem em serviços de alojamento e alimentação com crescimento de 2,5% e outros serviços com um crescimento de 1%. Os serviços de informação e comunicação caíram 1,6%. Esses se dividem em serviços de tecnologia da informação e comunicação com uma queda de 1,2%, telecomunicações com uma queda de 2,2%, serviços de tecnologia da informação com uma queda de 0,2% e serviços audiovisuais com uma queda de 1,7%. Olhando para serviços profissionais administrativos e complementares, nós também tivemos uma queda de 1,8%. Esses se dividem em serviços técnico-profissionais com uma queda de 4,1% e serviços administrativos e complementares com uma queda de 1,3%. Olhando para transportes e serviços auxiliares aos transportes e correio, tivemos uma queda de 0,3%. Em transporte terrestre houve um crescimento de 1%, aquaviário 1,4%, aéreo caiu 5,3%, enquanto a armazenagem e serviços auxiliares aos transportes e correio tiveram uma queda de 1,4% e outros serviços 6,7% de decrescimento. Aqui a gente vê os subgrupos em relação aos patamares pré-pandêmicos. Serviços de tecnologia da informação, 32,5% acima. Transporte aquaviário, 14,6%. Serviços técnico-profissionais, 12,6% acima. O mesmo para armazenagem, serviços de tecnologia da informação. O grupo, o agregado, serviços de informação e comunicação. O agregado de transportes e serviços auxiliares, também acima. O índice geral, apenas 2,1% acima. Transporte terrestre, apenas 1,2%. E daqui para baixo a gente vê o que está atrasado. Serviços audiovisuais, de edição e de agências de notícias, um pouco para trás. Profissionais administrativos complementares. Telecomunicações, 4,6% abaixo. Serviços administrativos complementares, 6,1% abaixo. Serviços de alojamento e alimentação, 13,6% abaixo. Outros serviços prestados a famílias, 14,1% abaixo. E o principal atraso está em transporte aéreo, 22,9% abaixo do patamar pré-pandêmico. O índice das atividades turísticas cresceu 1% de setembro para outubro, registrando a sexta taxa positiva consecutiva. Contudo, o segmento ainda se encontra 19,5% abaixo do patamar de fevereiro do ano passado. E agora vamos falar da ata do Copom que foi divulgada hoje. Algumas coisas que eu quero trazer à atenção de vocês. Primeira coisa é que o Copom concluiu que o ciclo de aperto monetário deverá ser mais contracionista do que o utilizado no cenário básico por todo o horizonte relevante. Isso quer dizer aumento da taxa de juros, dificuldade do acesso à liquidez na economia, até para desacelerar a inflação. Mas claro que isso também significa mais dificuldade de empréstimo, mais dificuldade de novos negócios surgirem, mais dificuldade de fazer um financiamento de um imóvel. Sobre o ritmo apropriado de elevação da taxa de juros, o comitê comparou cenários envolvendo ritmos de ajuste maiores do que 1,5 percentual, com cenários em que a taxa de juros permanece elevada por período mais longo do que a implícita no cenário básico. O cenário básico é aquele previsto pelo Boletim Focus, tá? Mas no fim das contas eles decidiram esse ajuste de 1,5 ponto percentual, como a gente já sabe. E para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. O Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária. Então eles preveem 1,5, mas tudo pode acontecer. E agora vamos falar da Petrobras, que reduz o preço da gasolina na refinaria. O preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro, que representa uma redução de 3,13%. A primeira diminuição desde junho. Segundo a estatal, o ajuste reflete em parte a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. Aqui a gente acompanha o gráfico tanto da gasolina quanto do diesel e os seus reajustes que vem acontecendo e essa tendência de subida mais do que clara. E aqui a gente vê também o preço do barril de petróleo. Eles estão olhando para o Brent em dólares. E a gente vê de fato que em novembro houve essa diminuição, como a gente tem acompanhado aqui. Então o mínimo de se esperar de fato era que a Petrobras acompanhasse essa diminuição. Agora vamos falar da produção industrial na zona do euro, que cresce em outubro. O Escritório de Estatísticas da União Europeia, Eurostat, diz que a produção industrial nos 19 países que compartilham o euro aumentou 1,1% no comparativo mensal em outubro, para um ganho anual de 3,3%. As expectativas de economistas ouvidos pela Reuters esperavam um aumento mensal de 1,2% e anual de 3,2%. Olhando mais em detalhe, a gente vê que os bens de capital subiram 3%, enquanto os bens de consumo duráveis cresceram
cresceram 1,7%. Também houve um crescimento na produção de bens de consumo não duráveis, de 0,4%, e na produção de energia, de 0,1%. Já a produção de bens intermediários caiu 0,6%. Olhando pelos países, a Alemanha e a Eslováquia tiveram um crescimento de 3%, Grécia de 2,5%, enquanto Estônia teve um decrescimento de 2,4%, a Látvia um decrescimento de 1,5% e a Holanda um decrescimento de 0,9%. Agora vamos para o cenário corporativo e vamos abrir falando da Itaúsa, que levanta 1,2 bilhões de reais com venda de papéis da XP. Além disso, a Itaúsa vai pagar bonificação a seus acionistas. Ela anunciou nessa terça-feira que vendeu cerca de 1,4% da sua participação na XP. A venda de 7,8 milhões de ações da XP vai ter um impacto positivo no resultado do conglomerado no quarto trimestre, de ordem de 900 milhões de reais. A companhia também informou que vai pagar JCP adicional de 13 centavos por ação até o dia 29 de abril de 2022 e que vai fazer bonificações de ações aos investidores na razão de 5 novos papéis para cada 100 ações, detidas na data de 20 de dezembro. Depois da venda, a Itaúsa continua detendo 76.470.985 ações ordinárias classe A de emissão da XP, equivalentes a 13,67% do capital total da XP e a 4,3% do seu capital votante. Agora vamos falar da Arezzo, que vai recomprar até 10% das ações em circulação. Ela aprovou o programa de recompra de até 5 milhões de ações em circulação, o que dá 10% dos papéis em circulação no mercado. O programa terá vigência de 18 meses contados a partir da presente data. Os papéis da Arezzo acumulam uma queda de 15% nos últimos 6 meses. Normalmente as companhias aprovam programas de recompra quando entendem que o seu papel está barato, e eu vou adicionar aqui, ou quando tem acordos de incentivo para cumprir, né? E no presente momento no Brasil isso ainda não faz sentido, mas lá fora eles também fazem muita recompra de ações como uma forma de remunerar o acionista, similar a um dividendo, só que sem passar pela taxação. Porque lá fora os dividendos já são taxados e a recompra de ações é uma forma de aumentar a participação do acionista na empresa sem que ele tenha que pagar esses impostos. Para finalizar, vamos falar de Grendene, que antecipa pagamento de dividendos no total de 71,6 milhões de reais. Esse valor se refere à quarta parcela de dividendos da companhia, que juntas somam 303,7 milhões de reais. Para a quarta emissão, o valor unitário será de 7 centavos por ação ordinária. Os dividendos da Grendene serão pagos aos acionistas a partir do dia 28 de dezembro, serão considerados aptos a receber os pagamentos os acionistas detentores dos papéis da companhia até o final do pregão da última quinta-feira, dia 16. A partir do dia seguinte, as ações serão negociadas ex-dividendos. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até amanhã!